Então, novamente, boa noite a todos. Nossa aula número 3 de Direitos Humanos. Gente, vamos lá então. As aulas 1 e 2 foram aulas mais pesadas, porque foram aulas que tiveram conceitos, discussões sobre os direitos humanos, onde ele se aplica, enfim, vários desdobramentos. Hoje é uma aula bem mais tranquila. Vamos falar de cidadania. Então, vamos falar o que é cidadania, quais são os seus desdobramentos. É uma aula mais tranquila. Então, vamos começar aqui o seguinte, ó. Primeira coisa, só para a gente relembrar. Qual é o conceito de direitos humanos? Nós temos aqui o seguinte, ó. São direitos inerentes ao ser humano. Você nasce com o direito à vida, à liberdade, à dignidade da pessoa humana, à saúde, enfim. Esses direitos, eles são inerentes ao ser humano, mesmo que não haja esses direitos codificados ou expressos na lei, você, ser humano, tem. Isso está pacífico. Quando os direitos humanos são tipificados na Constituição, eles passam a ser o quê? Eles passam a ter um outro caráter. Qual seria? Tem um outro status, melhor dizendo. Eles passam a ser o quê? Eles passam a ser direitos fundamentais. Então isso aí já é uma coisa que tem que estar clara para nosso estudo de direitos humanos. Beleza. Hoje vamos falar de quê? Cidadania. Então, primeira coisa, gente, eu gosto de falar sempre, ó, a etimologia da palavra. Porque de onde vem essa palavra? Qual que é a sua origem? É uma palavra que vem do latim civitas, que significa cidades. Não ajudou muito, mas essa é a origem da palavra. Vem do latim civitas, quer dizer o quê? Quer dizer cidades. Gente, na Grécia, quem eram considerados os cidadãos? Na Grécia, os cidadãos eram quem? Eram aqueles que nasciam em terras gregas. Quem nascia em terra grega, quem era nativo da Grécia, ele era considerado como grego, ele era considerado como cidadão. Quem não fosse nascido na Grécia não era cidadão. Beleza. Em Roma, quem eram considerados cidadãos? Em Roma, os cidadãos eram aqueles que eram livres. Todos eram livres? Claro que não. Nós tínhamos ali em Roma 3 classes sociais. Primeiro, nós tínhamos os patrícios, que eram aqueles que eram descendentes dos fundadores de Roma, a nobreza. Nós tínhamos também os plebeus. Quem eram os plebeus? Eram aqueles que eram descendentes dos estrangeiros. Aqueles que foram para morar em Roma, tiveram herdeiros, tiveram filhos. Os filhos daqueles que moravam em Roma e não eram descendentes de quem fundou Roma, era considerado como cidadão. Os escravos. Quem eram os escravos? Gente, prisioneiros de guerra e aqueles que não pagavam as dívidas. Toda pessoa que não pagava uma dívida em Roma era considerado como escravo e não tinha cidadania, não era um cidadão romano. Então, presta bem atenção. Quem era o cidadão na Grécia? Na Grécia, os cidadãos eram aqueles que eram nascidos na Grécia. Beleza. Quem eram nascidos nas terras gregas, melhor dizendo? Quem eram para Roma, quem eram os cidadãos? Eram aqueles que eram livres. Os patrícios e os plebeus. Os escravos, por lógica, não eram considerados cidadãos. Perfeitamente. Continuando aqui. Gente, para a gente poder entender cidadania, eu vou falar brevemente o que vem a ser um cidadão. O cidadão é aquele que tem gozo dos direitos políticos e civis em um Estado democrático de direito. Aquela pessoa que pode gozar e usufruir de direitos políticos e direitos civis, ela é considerada como cidadão. Então preste bem atenção nisso. Professor, o que é um cidadão? Primeiro conceito que eu quero que você entenda. O cidadão é aquele que tem pleno gozo dos direitos civis e direitos políticos. Grava só isso. Cidadão é aquele que tem pleno gozo dos direitos civis e direitos políticos. Primeira ideia vai ser essa. Depois eu vou mergulhar nisso. Beleza. Gente, continuando essa dialética aí de cidadão, nós temos uma relação dúplice entre Estado, ou melhor, cidadão e Estado. Gente, primeiro, os cidadãos, para os direitos humanos, eles são o que? Eles são os fundadores do Estado.
Os cidadãos são os fundadores do Estado, por isso estão sujeitos a esse pacto. Quando o cidadão ele cria o Estado, a certidão de nascimento do Estado é o quê? É a Constituição. Então, quando o Estado é criado, ele vai nascer efetivamente com a Constituição. A Constituição vai dar o quê? Validade ao Estado Democrático de Direito, ao Estado. Perfeitamente. Então, nesse papel de duplicidade, o cidadão ele é um fundador do Estado. E está sujeito ao pacto. Está sujeito ao quê? Está sujeito às leis que originam o Estado. Então, todo cidadão ele tem o dever e obrigação de cumprir as leis. Ok? Ok. Depois, o Estado. Qual é o papel do Estado nessa relação cidadão e Estado? O Estado deve fazer o quê? Ele deve zelar pelo bem público e particular. Defender de quem? Os interesses dos cidadãos. Todos nós que votamos, nós elegemos um representante. Quando você vai às urnas, meu querido, você está dando o quê? Você dá legitimidade ao seu candidato. Mesmo que o seu candidato perca, aquele que ganhou, teoricamente, ele te representa. Ele é o seu presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, senador. Ele vai representar você numa medida que lhe couber. Por exemplo, o Senado representa quem? O senador representa o Estado. O deputado federal representa a população, o povo. O presidente é o presidente do país, não é de A ou de B. Perfeito? Perfeito. Nesse sentido, gente, o que vem a ser cidadania? Então, cidadão é aquele que consegue gozar plenamente dos direitos civis e políticos. Beleza. O que vem a ser cidadania? Significa conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Presta bem atenção nisso aqui. Professor, não entendi nada. Então você vai entender agora de novo. O que é cidadão? Cidadão é aquele que tem pleno gozo político e civil. Gozo político é votar e ser votado. Quando você vai às urnas, você está exercendo ali o seu direito de cidadão. Ali você exerce cidadania. Você que pode votar e ser votado, você é um cidadão. Isso é o que? Direito político. E direitos civis? Direitos civis estão ligados à liberdade individual, à sua liberdade individual, o seu poder de escolha. Você tem direito de ir e vir. Você pode sair de sua casa agora e ir lá na padaria e voltar. Isso é direito de ir e vir. Você pode pegar seu carro e sair. Você pode fazer as suas escolhas. Você pode escolher o curso que você vai fazer. Você pode escolher se você vai trabalhar ou não. Isso é o que? Liberdade individual. Quando você fala de liberdade política ou direito político, é você votar e ser votado. Ok? Então, o que vem a ser cidadania? É quando o cidadão ele consegue exercer esses direitos que ele tem e participar ativamente do governo. Você e eu temos duas formas de participar do governo, participar da democracia. Uma forma indireta. Qual é a forma indireta, gente? A forma indireta é quando você elege seu candidato. Quando você elege seu candidato, você vai atuar de forma o quê? Você vai atuar de forma indireta. E também você pode participar de forma direta, que vai ser o quê? Vai ser através de um mecanismo chamado conselhos participativos, que será o tema um pouco mais à frente. Então, eu preciso que você entenda isso. Quando eu falo de cidadão, cidadão é aquele que exerce os seus direitos civis, liberdades e político, votar e ser votado, de forma plena. Ok? Ok. Quando eu falo de cidadania, eu falo de quê? Eu falo desse conjunto de direitos que a pessoa pode exercer ativamente no governo, ativamente no governo do seu povo. Quando você e eu votamos e podemos ser votados, quando você vai às urnas, você exerce cidadania. Você materializa esse conceito de quê? Participação ativa.
Indiretamente você participa. Quando você vai participar de algum conselho, por exemplo, Conselho de Direitos Humanos, você está exercendo a cidadania de forma ativa. Cenas do próximo capítulo. Beleza. Gente, quais são as formas de você exercer cidadania? Primeira coisa, já falei com vocês. Qual é a forma de você exercer cidadania? Direitos políticos, pelo voto. Quando você vota, presta bem atenção nisso aqui. Quando você vota, você dá legitimidade ao seu candidato. Faço um parênteses. Quando eu falei com vocês, história do direito, gente, a burguesia, ela enfraqueceu o feudalismo e ela transformou a queda do feudalismo num grande negócio. Por quê? O feudalismo acabou, ela instituiu um rei. Aquele rei que foi instituído, ele tinha o poder absoluto. Ele podia criar leis, executar as leis e executar, criar e aplicar as leis. Beleza. Só que aquele rei, ele não tinha legitimidade. Por quê? Quem o colocou? Não foi a maioria, foi uma classe social. Quando aquele rei sente carência de legitimidade, o que ele faz? Ele vai se apoiar no cristianismo. A religião que crescia naquela época era o cristianismo. O que ele fala? Eu vou unir o Estado com a religião e a religião vai me dar o quê? A religião vai me dar legitimidade. Eu serei legítimo porque a religião vai me dar a capacidade de ser o quê? De ser a personificação de Deus na terra. O rei se sentia o próprio Deus. Nesse momento eu faço um paralelo para você entender o que é legitimidade. Quando você vota no seu candidato, você dá a ele o quê? Você dá a ele legitimidade. Aquele cara que está lá no presidente da república, ele é legítimo, porque ele foi escolhido pelo voto. Mesmo que você não concorde com ele, mesmo que você seja contra ele, ele tem legitimidade. Ele está lá porque a lei assim o quis. Porque a população, a maioria, o voto popular o colocou no poder. Beleza. Primeira forma de exercício da cidadania, pelo voto. Segundo, quando você, querido e querida, quando você, irmão e irmã, quando você, senhor e senhora, exerce o quê? Você tem acesso aos direitos sociais. Quando você e eu temos acesso, quando o Estado fornece, dá esse acesso aos direitos sociais, você exerce cidadania. Quais são, professor, os direitos sociais? Educação, saúde, segurança, previdência, trabalho, moradia, enfim. Esses são alguns dos direitos sociais. Beleza. Então, recapitulando, quais são as formas de exercício da cidadania? Primeiro, voto. Quando você vota, você exerce cidadania. E depois, quando você tem acesso aos direitos sociais. Maravilha. Tá claro até aqui, gente? Tranquilo? Sim ou não? Maravilha. Gente, outro aspecto. Quem pode votar no Brasil? Quem pode votar no Brasil? Primeiro, quem pode votar? Ou melhor, para quem o voto é obrigatório. Então eu tenho duas classes aqui. Eu tenho a classe de pessoas que são obrigadas a votar, mesmo uma democracia. Há uma discussão, gente. Nós somos um país democrático que obriga as pessoas a votarem. Quando é democracia, teoricamente você não deve ser obrigado a votar. O voto tem que ser o quê? Facultativo, tem que ser um exercício pleno. Mas segundo a Constituição da República e segundo a Assembleia Constituinte Originária de 88, ela colocou o voto como obrigatório. Voto obrigatório para quem? Maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Então, entre 18, maior de 18, menor de 70, o voto é obrigatório. Ponto final. Para quem o voto é facultativo? Para os menores de 16 anos, para aqueles que são maiores de 16 e menores de 18, entre 16 e 18 anos, voto é facultativo, e maiores de 70 anos. Primeira coisa, voto facultativo, critério etário.
entre 16 e 18 anos é facultativo e maior de 70 é facultativo. Segundo, os analfabetos. Aquela pessoa que é analfabeta, que não consegue nem escrever o seu nome, né, que vai com o dedão, essa pessoa ela tem a faculdade de votar ou não. Fica a critério dela. Beleza. Quem são, gente? Quem são as pessoas que são impedidas de votar? Quem são os impedidos? Primeiro, preso. Aquela pessoa que tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Cometeu um crime, por exemplo, cometeu um crime de roubo, 157, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, com uso de força ou grave ameaça. Roubo. Foi lá processado, julgado, condenado, recurso, a sentença transitou em julgado, está cumprindo a pena. Esse cara não pode votar. Ele não pode votar e nem ser votado. Ok? Pergunta a vocês, queridos. Até agora, você já pode me responder essa pergunta. O preso é um cidadão? Interrogação. O preso é um cidadão? Ele é considerado cidadão? Interrogação. E aí, gente? É? Sim ou não, gente? Ó, como tudo no direito há duas correntes. Então, bom, o que é o cidadão para nós? Cidadão para nós hoje aqui é aquele que exerce plenamente seus direitos civis e direitos políticos. O preso, gente, ele está preso, encarcerado ou está cumprindo uma pena, ele não pode votar nem ser votado. 2, ele não tem liberdade individual. Quando a pessoa comete um crime e é presa, o Estado vai fazer o quê? Ele vai cercear o direito constitucional dele de liberdade. Por quê? Ele infringiu a lei. Então, para a maioria da doutrina, o preso não é considerado cidadão. Beleza? Para a maioria, do ponto de vista de direitos políticos. Então, do ponto de vista de direitos políticos, o preso não é cidadão. Beleza. No ponto de vista de direitos humanos, qual que seria a definição? Como a Beatriz falou, ele está com os direitos, ele é um cidadão com os direitos políticos suspensos, né? Mas numa prova você pode responder com a corrente majoritária, que os presos não são cidadãos. Quando eles cumprirem a pena, quando eles pagarem o que devem para a sociedade, teoricamente, né, entre aspas, eles serão novamente inseridos como cidadãos. Beleza? Outras pessoas que não podem votar. Oi. Não. Isso. Vota não é isso. O preso, aquela que tem condenação transitada em julgado. Pena definitiva. Por exemplo. Não. Vota sim. Por exemplo, o cara foi preso, prisão preventiva, vota. Agora o cara já transitou em julgado, a sentença transitou em julgado, ele já tem que cumprir a pena, esse cara não vota. Entendeu? Sim ou não? Maravilha. Tá, beleza. Outro grupo que tem seus direitos políticos, outro grupo que é impedido de votar, os conscritos. Eu, Daniel, Felipe, Jorge, sabemos quem são os conscritos. Nós, aos 18 anos, fizemos o quê? Fomos alistar no exército, né? Alistamento no exército. Chega lá, aquele monte de gente. Quem está com o número ímpar vai para um lado, número par de outro. Na minha época, 2001, como é que foi? Quem estava com o número ímpar, final ímpar, foi liberado. Quem foi com o número par ficou lá. Eu estava no número ímpar, não fiquei. Não queria pegar, então fiquei livre do exército. Então, gente, quando a pessoa ele é alista e ele está ali prestando serviço obrigatório militar, ele é um conscrito e tem os seus direitos, não pode votar. Vamos lá, tá me ouvindo agora, gente? E agora? Melhorou? Maravilha, então.
Então é o seguinte, ó, quando aquela pessoa que é conscrita se alistou no exército, pegou o exército, como a gente fala, ele é um conscrito e ele tem os seus direitos políticos impedidos, ele é impedido de votar. Nesse caso, ele é cidadão, mas por uma norma ele é impedido de votar. Beleza. Recapitulando, o voto é facultativo e obrigatório. Obrigatório, maior de 18, menor de 70. É obrigatório. 2. Facultativo, analfabetos. E maior de 16, menor de 18. Vota se quiser. Maior de 70, vota se quiser. Beleza. Quem são impedidos de votar? O preso que já teve condenado por uma sentença transitada e julgado. Depois, conscritos. Tá sumindo, gente? E agora, melhorou? Será que meu fone tá com problema? Continuando. Sim, continuando, gente. Vamos lá. Onde eu parei, recapitulando. Conscritos não podem votar. Quem é conscrito? É aquele que alistou no exército e pegou o exército. Maravilha. Gente, outro conceito que tem a ver com cidadania. Qual que é? Sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Consiste no direito de votar e ser votado. Consiste no direito de votar e ser votado. O que é sufrágio universal? É o direito dos cidadãos de votarem e serem votados. Isso é cidadania, isso é sufrágio universal. Presta bem atenção. Sufrágio universal. Quando um país adota o sufrágio universal, ele é um país democrático. Por quê? As pessoas ali, elas podem se candidatar, receberem votos e podem votar. Gente, pergunta a vocês. Na ditadura militar havia o exercício de cidadania? E aí? Não, por que não havia? E aí? Ó, eu não tinha liberdade de expressão, ou melhor, eu não tinha liberdades civis, liberdades individuais, não tinha liberdade de expressão, liberdade política e religiosa. Religiosa tinha, política e individual, não tinha. 2. Eu não podia votar nem ser votado. O próprio Estado, ele escolhia os ditadores, ia passando de um por ali, um por um. General fulano de tal, Gás, eu não sei o que, todos foram ali escolhidos pelo próprio Estado, pela própria cúpula do militarismo. Então, gente, na ditadura militar não havia exercício de cidadania. Aquelas pessoas que apoiam a ditadura militar, elas têm que pensar nisso. Na ditadura militar não tem pleno exercício de direitos civis, não tem pleno exercício de liberdades individuais. Você vai voltar a ser o quê? Uma marionete do Estado. Você não pode expressar a sua liberdade religiosa, a sua liberdade política. Você não pode falar que é de esquerda ou de direita. Você vai ser o quê? Do movimento do governo. Isso é ditadura militar, gente. Qualquer lugar do mundo. Não tem ditadura boa nem ditadura má. Existe ditadura e são más. Porque elas o quê? Elas não respeitam os direitos civis, os direitos humanos, os direitos políticos do cidadão. O cidadão passa a mudar de status, ele vira pessoa. Ok? Ok. Continuando aqui, queridos. A cidadania, esse conceito, ele ampliou os direitos sociais, os direitos civis e os direitos políticos. Quais são os direitos sociais? Educação, trabalho, previdência social, alimentação, moradia. Direitos civis são ligados a liberdades individuais, já falei sobre isso. Direitos políticos, votar e ser votado. Liberdade política e liberdade de expressão. Você pode optar em se filiar a um partido ou não, você pode manifestar a sua liberdade, você pode manifestar a sua posição política. Por exemplo, no Brasil hoje temos o quê?
Virou Atlético e Cruzeiro, né? Se o Bolsonaro fala uma coisa e você é contra, você é de esquerda. Se você apoia o Bolsonaro, você é de direita. Hoje virou o quê? Um antagonismo, né? Nada, se você critica, você é esquerda. Se você está a favor, é direita. Você não pode ter uma visão híbrida. Gente, política não é igual futebol. Política não é igual religião, que você tem um dogma. Você tem que analisar a política de forma ampla. Tem coisas que ele faz que é boa, coisas que são ruins. A gestão dele nessa crise é péssima. Enfim, então quer dizer, nós temos que ter essa liberdade de criticar, essa liberdade de expressar a nossa posição política. Ok, queridos? Ok. Gente, vamos lá. Entendimento sobre a representatividade. Falei com vocês. Direito civil. O que vem a ser o direito civil? Os direitos civis das pessoas, ó. Significa o quê? Você poder fazer as suas escolhas. Você ter ampliado. Você ter resguardado o seu direito de ir e vir. Você pode sair de casa. Você pode ir onde você quiser. Ah, eu vou viajar, pega seu carro e vai. Compra passagem e vai. Isso é o quê? Direito civil, isso é uma liberdade que você tem. Depois, direito político, direitos políticos. Gente, onde teve origem os direitos políticos? Quem lembra aí? O ano é 1789. Revolução Francesa, o Iluminismo. Gente, Iluminismo, o que eles fizeram? O Iluminismo propôs: nós vamos iluminar a ignorância com a razão. Primeira ideia do Iluminismo foi essa. Segundo, nós temos que ter ampliadas as liberdades individuais dos cidadãos. Os cidadãos não podem mais viver à mercê de um Estado absolutista, de um Estado que considera as pessoas como marionetes. Então, o Iluminismo combateu ferozmente, combateu categoricamente o absolutismo e propôs o quê? Liberdades. Quais liberdades? Política, cultural, religiosa, individual e de expressão. Isso é o quê? Um legado do Iluminismo. Você, querido, tem liberdade religiosa. Você pode professar qualquer religião que você quiser. 2. Liberdade cultural. Sua cultura afrodescendente, alemã, enfim. Qualquer cultura que você sinta-se que é a sua cultura, você pode expressar. Depois, liberdade política. Liberdade de expressão política. Você tem o direito de ter a sua visão política que você quiser. Independentemente do Estado. O Estado hoje é direita. Bolsonaro é direita. Você é de esquerda? Ah, o Lula era de direita, era esquerda. Você é de direita? Não tem problema. O Estado garante você, ou melhor, o Estado te garante essa liberdade política. Depois, direito socioeconômico ou direitos sociais. O que significa isso? O Estado deve atender às suas necessidades básicas. O Estado deve fomentar o quê? O Estado deve fomentar políticas públicas para o quê? Para que você tenha pleno emprego, para que você tenha lazer, para que você tenha subsistência. Isso é direito socioeconômico, direitos sociais. Ok, meus queridos? Tópico 2, vamos tratar de quê? Vamos tratar desse processo participativo. Ó, respira fundo, toma uma aguinha aí. O que eu falei, gente? Aí, Daniel, toma uma aguinha, Daniel. Ó, quando você vota e é votado, você exerce a democracia participativa de forma indireta, né? Você está ali votando no seu candidato, votando no seu representante. Agora, quando você pretende participar ativamente das decisões políticas, você tem um meio. Esse meio é chamado o quê? Processo participativo para exercer a cidadania. Como você pode exercer cidadania de forma participativa? Através de quê? Através dos conselhos. Através dos conselhos. Conselhos nacionais, municipais e estaduais. Daniel, você mudou de novo, Daniel. Conselhos municipais, estaduais e da União. Vamos lá. Gente, qual é o conceito de conselhos? O que são os conselhos? Perdão.
Os conselhos são o quê? Os conselhos são órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, que tem três funções. Eles têm a função de formular políticas públicas, supervisionar políticas públicas e também elaborar políticas públicas no âmbito municipal, estadual e federal. Repetindo, o que são conselhos? Os conselhos eles atuam em três esferas dos entes federados. Primeiro, da União, Estado e município. Depois, quais são as funções desses conselhos? Eles são o quê? Eles são formuladores, supervisionadores e avaliadores de políticas públicas. Eles são responsáveis por formular políticas públicas, por supervisionar se elas estão sendo aplicadas de forma favorável, de forma competente, e depois avaliar. Esse é, melhor dizendo, o conceito de conselhos. Gente, o que vem a ser política pública? Se o conselho ele vai atuar na esfera municipal, estadual e federal, beleza? O conselho ele vai formular, avaliar e supervisionar políticas públicas. Então, o objeto central dos conselhos o objeto central dos conselhos são as políticas públicas. Beleza. Qual que é o negócio? Onde está o óleo? O que é política pública? O que são políticas públicas? Vamos lá. São ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos sociais, direitos humanos que estão o quê? Dispostos na Constituição da República. Professor, fala de novo. Sim. O que são políticas públicas? São ações ou programas que devem ser desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos sociais, humanos que estão previstos na Constituição. A Constituição fala o quê? Todo cidadão tem direito ao quê? Trabalho digno, moradia, educação, dignidade da pessoa humana. São direitos o quê? Direitos humanos que foram tipificados na Constituição e transformaram-se em direitos fundamentais. Gente, se o Estado só colocar isso na lei, vai adiantar alguma coisa? Ó, Daniel, tem direito a moradia. Vamos pensar que você... Não vamos colocar o Daniel de exemplo. Vamos pensar o seguinte: Joãozinho tem direito à moradia. Joãozinho é uma pessoa que mora na rua com a sua família e infelizmente não conseguiu comprar ou alugar a sua casa. Não tem a moradia própria. O que o Estado faz? Joãozinho tem um direito constitucional de moradia. É garantido a ele. O que vai fazer? O Estado vai fazer o quê? Políticas públicas para proporcionar a Joãozinho que ele tem a moradia. Então, quer dizer, tem ali um lote, um determinado bairro, que é um lote que pertence ao município. E esse lote não tem uma finalidade social importante, ou até mesmo particular. O que vai acontecer? O Estado vai construir casas populares ali e vai fomentar a moradia. Isso é o quê? Política pública. É o Estado materializando os direitos elencados na Constituição. Gente, só colocar no papel não adianta. A discussão nós precisamos de uma Constituição nova. Essa Constituição tá velha. Mentira. Essa Constituição é maravilhosa. Ela deve ser o quê? Ela deve ser respeitada. Ela tem tudo. Tudo que eu e você precisamos. Só que os direitos que estão ali previstos não são cumpridos. Então, se tem muito direito para ser cumprido, é melhor fazer o quê? Enxugar a Constituição e você ficar com direitos reduzidos. Essa é a ideia. Beleza, queridos? Beleza. Então, políticas públicas fazem o quê? Elas materializam os direitos sociais e humanos que estão elencados na Constituição. Beleza.
quais são os conselhos. Os conselhos são o quê? Eles têm conselhos federais, estaduais e municipais. Ok. Gente, o conselho tem o que? Ele tem, são espaços de discussão, formação e reformulação de políticas públicas para a promoção e defesa de direitos humanos e sociais. Pessoal, repete. O que os conselhos fazem? Outro conceito, são espaços de discussão. São espaços de discussão para formular e reformular, promover e fiscalizar políticas públicas de promoção aos direitos humanos, sociais e etc. Gente, quando eu falei com vocês de história do direito, eu falei das polis. Professor, o que são as polis gregas? As polis gregas eram o quê? Eram locais onde os cidadãos deliberavam, discutiam políticas públicas, políticas sociais, discutiam direito. Era um espaço de discussão. Era um espaço de discussão que depois virou o quê? Virou aquelas mini cidades. Então, gente, fazendo uma analogia aqui, buscando uma interação das matérias, podemos considerar que os conselhos podem ter surgido através de quê? Através das polis. Por que não? As polis eram o quê? Eram locais de deliberação, de discussão. E também é o conselho. O conselho é um órgão de quê? Você vai materializar os direitos sociais, humanos previstos na Constituição. Só que, gente, materialização não é matemática. É o quê? É debate. Como vai ser feito isso? Se eu pegar ali aquele lote cedido por um particular ou pelo município para construir, por exemplo, 500 casas populares. De repente, se eu construir 300 casas populares e construir, por exemplo, 40 lojas, de repente aquela pessoa vai ter o quê? Vai ter um lugar para vender alguma coisa. Enfim, então, é um lugar de deliberação, um lugar que as pessoas vão discutir e tentar achar o quê? A melhor forma de efetividade dos direitos humanos e sociais. Beleza? Beleza. Depois, os conselhos também têm o quê? Eles têm a efetivação do princípio da participação popular. Gente, você e eu participamos quando elegemos os nossos representantes políticos. Quando você vota no vereador, quando você vota no deputado federal, estadual, governador, você está o quê? Você está exercendo cidadania, está participando democraticamente. Agora, quando você participa de um conselho, você está efetivamente exercendo um princípio chamado princípio da participação popular, elaborando o que? Políticas públicas. Você está ali participando ativamente, você está sendo um canal, um vetor de políticas públicas. De quê? Um vetor de, digamos aí, um vetor de efetividade do direito. Ok? Repetindo, quando você participa dos conselhos, você vira um vetor, você vira um instrumento para materializar os direitos humanos e sociais. Isso é também das características do conselho. Depois, os conselhos têm o quê? Eles têm uma capacidade de definição de prioridades. Vamos pensar, nós temos o Conselho de Saúde. Ok? Eu, Daniel e Beatriz Esther. A minha visão aqui, gente, no conselho seria o quê? Estamos vivendo uma pandemia de coronavírus. Vamos tentar fazer o quê? Uma conscientização da população para fazer o isolamento social, para fazer a utilização de máscaras, para fazer o uso de medicamentos, etc. Daniel falou o seguinte: Felipe, a nossa região aqui é uma região que ela tem um alto índice de dengue. Se você só combater o Covid-19 e não combater a dengue, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Eu vou tampar um santo para descobrir o outro. Então,
deve ser feito o quê? Uma ação conjunta. Então isso é o quê? Isso é uma das capacidades dos conselhos. A deliberação, a discussão. Vamos priorizar o quê? Priorizar de forma democrática a atuação que deve ser feita para fomentar, para materializar as políticas públicas, gente. Isso é conselho, isso é conselho. Beleza. Quais são os diferentes conselhos? Nós temos 3 tipos de conselhos. Nós temos o quê? Conselhos nacionais, conselhos estaduais e conselhos municipais. Conselhos estaduais, melhor, conselhos nacionais. O que são os conselhos nacionais? São vinculados administrativamente aos ministérios. Ponto. O presidente da República foi eleito democraticamente. Ali ele vai fazer o quê? Ele vai montar a sua equipe. Aqueles cargos de ministro são cargos o quê? Discricionários. O presidente da República pode escolher quem melhor lhe aprouver. Pode colocar ali os seus chapas, os seus amigos, os seus queridos, os seus correligionários. Ele vai colocar quem ele quiser. Não é necessário ter capacidade técnica. Só uma indicação do governo. Exemplo, nossa querida Regina Duarte foi colocada como secretária da Cultura. Não tinha nenhuma competência técnica, nem intelectual para estar ali. Uma atriz que ficou 50 anos na Globo, parece que não aprendeu nada de cultura, fazer teatro, cinema. É uma pessoa que tem um déficit cultural enorme. Fala que a ditadura militar não aconteceu nada, a pessoa está vivendo em outro planeta. Por que o Bolsonaro fez? Colocou ela lá como secretária da Cultura. Já saiu já, porque fez merda, falou merda. Colocaram num cargo lá para ela não falar nada. Né? Que quando ela abre a boca não sai nada. Não é assim? Beleza. Então, gente, conselhos, vamos lá. Alguém ligou o áudio aí, tá alto. Conselhos nacionais são o quê? São vinculados administrativamente aos ministérios. Eles vão o quê? Vão deliberar questões no âmbito da política nacional. O que vai acontecer? Tudo aquilo que for política nacional serão discutidos e deliberados pelos conselhos nacionais. Beleza. Os conselhos nacionais, eles servem de quê? Servem de parâmetro para os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Beleza. Conselhos estaduais, eles são criados por lei estadual, vinculados administrativamente à Secretaria de Estado. Governador Zema, ele tem o quê? Os seus auxiliares, os seus... não são seus ministérios, são os seus secretários para poder o quê? Para auxiliar nas áreas definidas. Então, senhor, é o seguinte, só tem alguém que está com o áudio aberto e está atrapalhando um pouquinho. Gente, vamos lá então, Conselhos estaduais. O que são os conselhos estaduais? Os conselhos estaduais são conselhos criados por lei estadual e são vinculados diretamente às secretarias de Estado. Beleza. O que os conselhos municipais fazem? Eles fazem o quê? Eles vão analisar direitos e temáticas que são de competência do Estado. Aquilo que compete ao Estado no que tange a políticas públicas, os conselhos nacionais irão deliberar. Eles servem de quê? Os conselhos estaduais servem de parâmetro, servem de referência para os conselhos municipais. Ok. Conselhos municipais são criados por lei municipal. Presta bem atenção. Conselho Federal, criado por lei federal. Conselho Estadual, criado por lei estadual. Conselho Municipal, criado por lei estadual. Logo, os conselhos devem obrigatoriamente serem criados por lei. Não existe a criação de um conselho por achismo. Deve haver uma lei específica criando aquele conselho. Beleza. Conselho estadual, municipal, perdão. O que eles são? São criados por lei estadual, são o quê? São vinculados às secretarias municipais. O que eles vão fazer? Vão deliberar e vão avaliar questões
atinentes ao município. Tudo aquilo que vem ser, tudo aquilo que é de competência do município no que tange a políticas públicas será da atribuição dos conselhos municipais. Claro até aqui, senhoras e senhores? Sim ou não? De novo. Continuando, queridos. Atribuições e poderes dos conselhos. Os conselhos são órgãos de defesa dos direitos humanos e promoção e controle de políticas públicas. Guarde bem isso. Os conselhos têm uma atribuição maravilhosa, uma atribuição, digamos, magnânima. Qual seja, eles são responsáveis também pela defesa dos direitos humanos. Gente, como eu falei na primeira aula, direitos humanos são direitos que não são só para presos, são direitos que são para toda a coletividade. Você e eu somos beneficiados, somos abarcados pelos direitos humanos. Ok? Ok, professor. Beleza. Além disso, os conselhos são órgãos de defesa dos direitos humanos e, como falei anteriormente, promovem e contribuem para o quê? Para políticas públicas sociais. Quais são políticas públicas sociais? Moradia, educação, previdência social, habitação, moradia e habitação, trabalho digno. Esses são um dos direitos sociais. Então, esses conselhos trabalham para isso, trabalham para que seja ampliado, para que seja materializado, para que não fique só na lei, para que realmente esses direitos eles cheguem às pessoas, ok? Ok. Gente, vamos lá. É lógico que nós temos os conselhos, eles são o quê? São exercidos pelos conselheiros. Quem são os conselheiros? O que fazem os conselheiros? Primeiro, o que são os conselheiros? Representam os interesses da sociedade e a efetividade das políticas públicas. Repetindo, os conselheiros, eles representam os interesses da sociedade. Claro, se o nosso objetivo nos conselhos nosso objetivo é fomentar, materializar, dar acesso às pessoas para que elas tenham os direitos sociais implementados, ele vai ser o quê? Ele vai ser um vetor disso, ele vai representar a sociedade e ainda, ele vai buscar a efetividade das políticas públicas. Quais são as atribuições dos conselheiros? Primeiro, deliberar políticas. Ele vai discutir ali com os demais sobre políticas públicas. Segundo, controlar as ações e o orçamento. Gente, esses conselhos têm um orçamento que é destinado para esse exercício dessas normas, para o exercício das políticas públicas. Então, por exemplo, Conselho de Habitação. O governo federal dá a eles uma verba. O conselheiro ele é responsável por quê? Ele é responsável por gerir esse recurso. Beleza. Depois, ele tem o objetivo de quê? De promover, ele faz a promoção e defesa dos direitos humanos e sociais. Então, o conselheiro vai fazer o quê? Ele vai atuar ali, deliberando, controlando o orçamento e promovendo os direitos sociais atinentes ao seu conselho. Maravilha. Gente, como eu falei com vocês, o conselho ele é criado obrigatoriamente por lei. O conselho ele é criado obrigatoriamente por lei. O conselho nacional é criado por lei federal. O conselho estadual é criado por lei estadual. E o conselho municipal é criado por lei municipal. Beleza. Exemplo aqui, gente, ó. O CONANDA. O que é o CONANDA? O CONANDA é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Ele foi criado por uma lei, Lei 8242 de 91. Essa lei vai o quê? Vai definir a abrangência,
vai definir quantidade de representantes, ela vai definir o quê? Vai definir uma série de peculiaridades para que o direito social ali pretendido seja alcançado. Esse é o objetivo da lei. Então, gente, princípio da legalidade. Os conselhos devem ser criados obrigatoriamente por lei. Porque essa lei vai o quê? Ela vai delimitar a área de atuação dos conselhos. Por exemplo, vou criar um conselho de saúde. Se não tiver lei, o que vai fazer? Ele vai atuar na saúde, na ciência social, vai atuar na previdência social, ele vai tentar ampliar o seu rol. Quando a lei fala assim, ó, é um conselho de saúde, taxativamente só vai poder atuar nesse direito. Ok? Ok. Área de atuação. Qual é a área de atuação dos conselhos? Elaborar normas gerais de políticas públicas. Ele vai fazer isso, ó. Por exemplo, Conanda. O que Conanda faz? Ele vai elaborar normas gerais de políticas nacionais para o atendimento de direitos da criança e do adolescente. Tudo que for atinente à criança e adolescente na esfera nacional, o Conanda vai atuar, vai tentar intervir, vai tentar fomentar direitos humanos, direitos sociais atinentes, pertinentes aos menores adolescentes. Beleza, queridos? Fiscalizar as ações de execução. Então, o Conanda vai fazer o quê? O Estado criou uma lei para fomentar o trabalho, primeiro emprego, por exemplo, aos menores aprendizes. O Conanda vai atuar o quê? Vai atuar fiscalizando se menores de 16 anos estão trabalhando. Não pode, a lei veda. Beleza? Beleza. Analisar políticas públicas estaduais e municipais. Como o Conanda é um órgão federal da União Nacional, ele pode e deve servir de parâmetro e referência para as políticas públicas estaduais e municipais. Então ele vai avaliar, fazer essa interface entre os entes federados e vai avaliar se no município e no estado estão sendo observados e praticados os direitos para os menores, para os adolescentes e para as crianças. Beleza? Alguns exemplos de conselho: educação, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, Habitação da mesma forma, Assistência Social da mesma forma. Quer dizer, muitos direitos sociais você vai ter muitos direitos sociais você vai ter o quê? Você vai ter a representatividade nos três entes federativos: Estado, União e município. Ok? Ok. Queridos, quais são as atribuições dos conselhos? Os conselhos, eles têm o quê? Eles têm várias e várias atribuições. Vou pontuar aqui para vocês as mais importantes, ao meu ver, e vocês vão fazer uma leitura do livro que vai abordar diversas atribuições dos conselhos. Primeiro, deliberar sobre políticas públicas e a sua execução. Então, esse é um dos objetivos dos conselhos. Depois, zelar pela efetividade da implementação e defesa da promoção dos direitos. Então, por exemplo, criamos o Conselho da Saúde. Um dos objetivos do conselho é o quê? Ele vai verificar se o Estado está fazendo uma implementação efetiva para salvaguardar, para proteger, para que o direito seja efetivamente fornecido ao seu destinatário. Você, querido e querida, eu também, nós somos o quê? Nós somos destinatários da lei. Nós somos destinatários dos direitos sociais. Nós somos destinatários dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Você é destinatário. Então, quando eu crio um conselho, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o remetente está entregando o direito ao destinatário. Não é assim? Você manda uma carta para alguém, você compra alguma coisa pela internet, chegou para você, a entrega foi o quê? Foi efetiva.
não chegou para você, a entrega não foi efetiva. Da mesma forma, há um rol exaustivo, um rol gigante de direitos e garantias fundamentais. Um dos papéis do conselho é o quê? Verificar. Não está me ouvindo mais? E agora? Sim? Melhorou agora? Voltando aqui, um dos papéis principais, primordiais dos conselhos é o quê? Verificar se os direitos elencados na Constituição estão chegando ao destinatário. Você, por exemplo, é destinatário de quê? Do direito à educação. Artigo, se eu não me engano, 192. Você é destinatário do direito à educação. Se você não está tendo acesso à educação, um dos papéis dos conselhos da educação é verificar se está chegando a você e se não está, por quê? Beleza. Outra atribuição dos conselhos: convocar e organizar conferências entre os conselhos municipais, estaduais e federais. Depois, promover políticas públicas, já falei. Articular com outros conselhos e ainda controlar a execução das políticas. Esse é uma das atribuições dos conselhos. São várias, são extensas, vocês vão ler em casa. Ok, queridos? Ok. Vamos lá então, continuando. Quais são os princípios? E agora, me ouviram? Eita. Saíram todos. Gente, vamos lá então, continuando. Princípios que fundamentam os conselhos. O que são princípios? Os princípios são o quê? Conjunto de normas ou padrões de conduta que devem ser seguidos por uma pessoa ou instituição. Repetindo, o que são princípios? Princípios são conjuntos de normas ou padrões de conduta que devem ser seguidos pela pessoa ou instituição. Então, os conselhos e os conselheiros devem seguir alguns princípios. Beleza. Objetivo central dos conselhos, qual que é? Defesa dos direitos humanos. Isso está patente, beleza. Princípios norteadores dos conselhos e conselheiros. Primeiro, descentralização. Descentralização é uma forma de quê? De que o Estado fala o seguinte, ó: eu não consigo atuar com os meus tentáculos, com as minhas mãos em todos os lugares. O que eu vou fazer? Eu vou ceder ao particular, eu vou ceder a um outro órgão para que ele faça a minha atribuição. Então, quando o Estado ele cria conselhos, ele está descentralizando administrativamente aquela função. Então, quando o Estado fala o seguinte: vou criar o Conselho Nacional de Saúde, ele vai colocar o poder de fiscalizar efetivamente saúde ao conselho. É uma forma de descentralização. É uma forma de quê? Buscar efetividade. O Estado, quando ele descentraliza, ele fala o quê? Eu quero que esse direito seja efetivo. Beleza. Depois, ética. Outro princípio. O que vem a ser? Os conselhos devem seguir a lógica da autenticidade, a lógica da coerência na defesa dos direitos humanos. Os direitos humanos sociais devem ser protegidos, devem ser fiscalizados de forma o quê? De forma ética, de forma limpa, de forma sem preconceitos ou visões pessoais. Beleza? Depois, participação. Gente, isso é importante, muito importante. Quando você vota, você participa da democracia. Quando o conselho está na rua, quando o conselho está ali exercendo esse poder constitucional de buscar a entrega, de buscar a fiscalização efetiva ao destinatário do direito, você e eu estamos participando ativamente. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente, e ainda, quando você está ali participando de um conselho, quando esse conselho ele é efetivamente
atuante, nossa participação ela torna-se também direta. Ok. Paridade. Princípio da paridade. Esse conselho, o que ele faz? Ele é um conselho paritário. Professor, o que é o conselho paritário? Conselho paritário é aquele conselho que vão ter participação da sociedade e do Estado. Então, vamos pensar, é um conselho com 10 pessoas. 5 pessoas vão ser pessoas que não são da política e 5 vão ser da política. Por exemplo, o Conselho Municipal, Calil vai nomear 5 pessoas que vão representar o município. E vão ser nomeadas 5 pessoas que são civis, pessoas que não têm vinculação com o governo. Ok? Ok. Comando único. O que é isso? Finalidade de quê? Finalidade de integrar, de garantir em cada esfera a coerência e a racionalidade. Vai ter o quê? Vai ter um presidente, vai ter um conselheiro que vai ser o chefe, que vai ali exercer aquele poder e fiscalizar toda a demanda. Depois, então esses são os principais princípios. Vamos lá, gente. Tópico 3. Qual é o papel dos conselhos e as suas atribuições? Gente, qual é o papel dos conselhos? Oi? Sumiu? O papel dos conselhos e as suas atribuições. O que significa isso, gente? Objetivo central. Presta bem atenção. Qual é o objetivo central dos conselhos? O objetivo central dos conselhos é a defesa e proteção dos direitos humanos. Se você entendeu isso aqui, já é 90% da aula. Beleza. Quais são as atribuições dos conselhos? Primeiro, apresentar propostas de políticas públicas, apresentar formas de efetividade no exercício das políticas públicas. Depois, formular políticas públicas. Depois, executar políticas públicas. Depois, formação paritária, membros da sociedade e membros do Estado. Queridos, quais são as principais funções dos conselheiros? Principais funções dos conselheiros. Vamos lá. Principais funções dos conselheiros. Vamos lá. Primeiro, representação. Representar e defender os direitos individuais dos cidadãos. O conselheiro vai ser eleito para quê? Ele vai ali ser um representante fiel dos cidadãos. É um conselho de habitação. Ele vai promover. Então o objetivo dele é o quê? É promover, garantir a moradia. Ele deve o quê? Ele deve atuar de... Não, estão me ouvindo? Deve atuar de forma o quê? Participativa, de forma a promover os direitos humanos, promover a moradia nesse caso. Depois, promoção e gestão interna, participar das atividades do conselho, participar da gestão do conselho, participar da fiscalização participar da fiscalização do orçamento do conselho. Beleza? Defender a autonomia. Os conselhos são autônomos. Eles têm liberdade para gerir o orçamento, para gerir as políticas públicas que lhes são ali outorgadas a fiscalizar. Então, o conselheiro deve o quê? Deve fomentar essa autonomia. Depois, articular políticas públicas, óbvio. Depois, ter uma postura ética. O conselheiro deve atuar de forma ética, de forma ao quê? A garantir que o destinatário tenha o seu direito efetivamente entregue. E isso deve ser feito de quê? De forma ética, de forma límpida, de forma sem mácula. Isso é uma atuação ética, gente. Beleza. Quais são os deveres dos conselheiros? Quais são os deveres dos conselheiros?
Por se tratar, gente, de uma forma de descentralização administrativa, os conselheiros eles devem respeitar os direitos, melhor, os princípios da administração pública. Repetindo, os conselheiros devem respeitar, devem cumprir os princípios da administração pública. Por quê? Porque é uma forma de descentralização, faz parte do direito público. Então, ele deve respeitar o que? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele deve respeitar o que? Legalidade. Só pode fazer aquilo que está na lei. Impessoalidade. Não pode tratar o conselho como se fosse dele. Não pode nomear as pessoas ali que são da turma dele. Não, ele deve agir impessoalidade, moralidade. Deve respeitar de forma ampla e restrita as normas sem partidarismo. Publicidade. Todos os atos dos conselhos devem ser públicos e notórios. Eficiência. Buscar sempre a eficiência na atuação dos conselhos, visando o quê? Visando a entrega efetiva das políticas públicas aos seus destinatários. Ok, queridos? Então, senhoras e senhores, recapitulando aqui, os conselhos têm o quê? Os conselhos têm o objetivo central de garantir os direitos humanos, garantir a efetiva entrega dos direitos humanos. Os conselhos, eles são o quê? Eles são responsáveis por verificar se o remetente realmente está entregando o direito ao destinatário. Isso é o objetivo central dos conselhos.